Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui do Cardio Summit de vocês de 2021. Eu não tenho nenhum disclosure, nenhum conflito de interesse para essa nossa apresentação de hoje, onde eu vou discutir um pouco sobre angiografia de artérias coronárias. E o tópico que eu achei interessante a gente abordar é uma coisa que está bem atual hoje, que é o que a gente quer ver nas imagens, que vai ligar muito com a parte de qualidade de imagem, que eu acho que é muito importante para uma empresa como a GE, mas acho que contextualizar de onde a gente veio para a avaliação das doenças coronárias e para onde a gente está caminhando com as coisas mais novas. E acho que a primeira pergunta que a gente faz quando a gente está avaliando um paciente para DAC, quer seja estratificação de risco, quer seja avaliação diagnóstica ou prognóstica, a primeira pergunta é sempre a apresentação clínica do paciente. Por que o paciente nos procura? Se o paciente está assintomático ou se ele tem algum sintoma. Se esse sintoma é uma dor estável, uma dor crônica, uma dor ambulatorial, ou uma dor instável que o paciente está procurando pelo pronto-socorro. Além disso, importa para a gente na apresentação clínica história prévia de DAC. Se esse paciente já infartou, se esse paciente já fez alguma angioplastia, já colocou algum stent, já fez alguma revascularização miocárdica. E a nossa abordagem do ponto de vista clínico depende um pouco disso aqui, a escolha do teste diagnóstico e até a escolha de como a gente vai usar os métodos tomográficos. Para o paciente assintomático, em geral, o que a gente faz é estratificação de risco, nada além disso, e o que a gente faz normalmente é uma avaliação clínica que é associada a um exame de imagem tomográfica, que é a avaliação do score de cálcio. Isso é um estudo clássico, são dados do estudo mesmo, onde mostra um dos múltiplos dezenas até centenas de estudos que avaliaram o valor prognóstico do score de cálcio, mostrando que, de acordo com a quantidade de calcificação das artérias coronárias, de 0 aqui na linha amarela, até mais do que 300 de score de cálcio na linha azul mais clara, claramente uma gradação de risco cardiovascular de doença, de eventos coronarianos e de eventos cardiovasculares ao longo do tempo, diretamente associado. Quanto mais cálcio, indicando mais placa aterosclerótica, maior o risco cardiovascular. E, basicamente, isso aqui resume o que a gente tem que interpretar de avaliação prognóstica de doença coronária em pacientes assintomáticos. Nos pacientes sintomáticos, estáveis ou instáveis, com ou sem revascularização ou stent, a pergunta clássica sempre foi qual é a nossa capacidade de detectar lesões estenóticas, que normalmente têm sido definidas como no QCA, na avaliação para angiografia invasiva quantitativa, acima de 50%. E aqui, o primeiro estudo clássico de 2008, aqui com a máquina 64, na época da Toshiba, mostrando uma área sobre a curva ROC muito boa, a concordância perfeita seria aqui em cima, uma concordância muito próxima do perfeito entre a tomografia e o QCA pela angiografia para um corte binário de 50% como definição de estenose. E o lado de cá mostrando ainda mais interessante a capacidade dos métodos de predizer a necessidade clínica de revascularização avaliada pelo hemodinamicista. O diagnóstico pelo QCA, pela angiografia invasiva e pela tomo é praticamente sobreponente. Então, neste momento aqui, mais de 10 anos atrás, o que a gente dizia, avaliando a tomografia de artérias coronárias, avaliando estenose, é que a tomografia era comparável com, ou não pior, do que a angiografia invasiva clássica para a detecção de lesões estenóticas, para saber se está entupido ou não está entupido. O que acontece é que a gente desenvolveu o conhecimento da doença aterosclerótica, o conhecimento fisiopatológico da aterosclerose em muito mais detalhes. E a gente saiu da ideia de que isso é uma doença isquêmica, uma doença de obstrução de artérias coronárias que reduz fluxo e que leva à isquemia, para uma doença da parede do vaso. A aterosclerose é uma doença da parede do vaso que desenvolve a placa aterosclerótica, a placa dita placa de gordura, que pode ou não calcificar e que eventualmente pode levar à isquemia, pode levar à oclusão, pode levar à morte do miocárdio com infarto. Mas isso é o final de uma cadeia que começa com a formação de placa. Então, a gente chegou numa fase onde a gente não olha só para obstrução anatômica, mas a gente também olha a anatomia como presença e extensão de placa. A gente também olha a característica dessa placa, a morfologia da placa, e ainda, eventualmente, a fisiologia, pensando na redução luminal. Quanto tem de estenose, e é o braço de onde vem toda a história da cintilografia, da ressonância de perfusão, do eco de estresse, pensando em avaliar a fisiologia, a isquemia, a complicação de fluxo relacionada à lesão anatômica.
E existe uma pergunta já aí há alguns anos na literatura, quando a gente começa a falar que tem todas essas formas de interpretar a doença coronária, de se perguntar qual desses métodos, ou qual dessas formas de abordagem é melhor ou é superior. E, na verdade, essa é uma pergunta falha, porque não é ou fisiologia, ou morfologia, ou anatomia. O adequado é a gente pensar assim, em como combinar as informações anatômicas, morfológicas e fisiológicas de forma a poder entender a doença coronariana de uma forma mais completa, pensando em avaliação diagnóstica, avaliação prognóstica e até em manejo terapêutico do paciente. E a gente pode desdobrar isso aqui em coisas muito mais detalhadas, pensando na anatomia com um enfoque em obstrução das lesões, e aí a gente tem literatura que mostra que a doença obstrutiva é pior e, eventualmente, alguns estudos tentando avaliar se a revascularização em alguns cenários pode ser útil ou não. Dentro do contexto do estudo isquímico, isso é um pouco mais questionável, mas, pelo menos em alguns cenários, parece que a abordagem do ponto de vista obstrutivo pode ter alguma utilidade. Do ponto de vista morfológico, a gente vai procurar as ditas características de alto risco, que eu vou falar um pouquinho mais depois, que classicamente eram avaliadas por métodos invasivos, como ultrassonografia intravascular, e mais recentemente, do ponto de vista de pesquisa, NIRS, e entre os dois, a tomografia computadorizada de coerência óptica, ou OCT. E aqui alguns estudos mostram que, principalmente nas coronarianas agudas, a gente tem características de placa muito mais adversas e que essas características adversas, se presentes no paciente com doença coronariana estável, também indicariam um maior risco. E aqui a gente começa a entrar na parte importante do que a gente tem de mais novo para o método tomográfico. Quando era só identificar a obstrução ou não, a qualidade de imagem necessária era moderada, é ver quanto de luz deixou de estar lá. Quando a gente passa para a morfologia, eu vou falar das características daqui a pouco, a gente começa a se preocupar com uma qualidade de imagem que não só permita avaliar a redução luminal, mas permita também a gente avaliar a composição de placa, se a placa está crescendo para dentro ou para fora do vaso, e até quantificar objetivamente cada um dos componentes de placa. O último braço, classicamente, não é tão relacionado à tomografia computadorizada, e sim aos outros métodos funcionais, cintilografia, ecoestresse e ressonância, mas que mais recentemente também tem sido feito com tomografia em alguns cenários específicos, e o que é mais importante, pode ser feito com tomografia. Então, o método fisiológico é a avaliação geral da presença de isquemia, e a gente tem literatura clara mostrando para a gente que a presença de isquemia está associada a pior prognóstico. De novo, no contexto do estudo isquemia, a gente não tem certeza, a gente não tem uma evidência robusta de que tratar a isquemia, em particular com métodos de revascularização, é melhor do que tratar de forma clínica, mas existe uma evidência clara de que a presença de isquemia, inclusive por estar associada a mais placa e por estar associada a mais placas de morfologia mais adversa, acabam por marcar pacientes de maior risco. Mas, de novo, é uma combinação de fatores que se sobrepõem muito mais do que uma coisa independente, a fisiologia, a anatomia, a morfologia. E, por fim, a avaliação fisiológica pode ser feita específica para uma lesão, não a quantificação global da carga isquêmica do miocárdio, mas cada lesão específica, pensando em cada lesão obstrutiva, se ela leva ou não leva isquemia e qual é a isquemia específica daquele território. O clássico disso é feito com FFR, mais recentemente, aí sim, pelo método tomográfico, a gente tem algumas formas com alguns tipos de software avançados, de avaliar a reserva de fluxo coronariano, o Fractional Flow Reserve, FFR, pela tomografia. Ou não avaliar, mas estimar de forma indireta qual é a reserva de fluxo coronariano. Então, o nosso entendimento de doença coronariana é muito mais do que obstrução, na parte anatômica, e passa da anatomia também para morfologia e fisiologia. E aí, acho que a forma mais interessante de interpretar também do mesmo artigo é esta figurinha que ilustra aqui que essas coisas podem ser sobrepostas. Tem lesões estenóticas que são ou não são isquêmicas e que são ou não são vulneráveis. E a composição dessas características é que vai definir o risco. Se você tem uma lesão não obstrutiva, não estenótica, não isquêmica, não vulnerável, provavelmente você está aqui no verdinho, uma lesão de baixo risco. E quanto mais você tem de características ou estenose, isquemia e vulnerabilidade, quanto mais elas você tem, maior o risco. Então, provavelmente lesões obstrutivas, isquêmicas e de alto risco. Obstrutivas não isquêmicas, mas também de alto risco.
não obstrutivas, mas isquêmicas e de alto risco, tendo 2 de 3 das características, devem ser placas, devem ser lesões de maior risco, que devem preocupar mais quem está avaliando o paciente, obviamente, no contexto de apresentação clínica e de outros fatores de risco. Mas a ideia é que a avaliação global, ampla de doença coronariana pela tomografia, deve levar em conta todos esses aspectos aqui apresentados. E aí, como a gente olha isso antigamente, a gente olhava essencialmente a presença de obstrução, depois aqui um pouco mais para frente, isso aqui são dados de prognóstico de um estudo que eu participei já há alguns anos, onde a gente olhou não só a presença de lesão obstrutiva ou não obstrutiva, mas estendeu a informação anatômica aqui para o SS, que é o número de segmentos acometidos na árvore coronariana. Quantos dos segmentos estão acometidos é um marcador de prognóstico importante. Então, aqui é o braço anatomia, mas a anatomia indo além da estenose, que é a pergunta inicial que eu coloquei no começo da aula, e passando para a anatomia, estenose e extensão da doença coronariana. E aí a gente vai disso para mais longe, a gente começa a ver scores que olham qual a artéria envolvida, qual o grau de obstrução e qual a composição de placa. E aí criam-se scores mais avançados que levam em conta, chegando, como eu falei, na morfologia de placa por algumas características e combinando a informação anatômica de uma forma um pouco mais complexa. Mas acho que pensando na caracterização morfológica de placa, não tem dado mais clássico, robusto hoje em dia, do que saindo da estenose, a gente passar para 4 características que têm sido descritas como de maior risco, que são placas com remodelamento positivo, onde há crescimento da placa para fora do vaso, placas com baixa densidade, onde a lesão é mais escurinha na tomografia, o que indica uma placa de composição mais potencialmente instável, o chamado napkin ring sign, ou do anel de guardanapo, que é este desenho de centro escuro com o anel ao redor, e as calcificações sendo de aspecto puntiforme, localizado e não difuso. Quanto mais dessas características combinadas, pior. Normalmente, a presença de 2 ou mais características de risco indica uma placa de mais alto risco. E aqui vocês podem ver claramente o que eu falei anteriormente. É extremamente necessário que a gente tenha uma qualidade de imagem adequada para avaliar a presença de remodelamento positivo, para avaliar o napkin ring sign, para avaliar a composição de densidade da placa e até mesmo, aí não tão importante, mas até mesmo, de alguma forma, a calcificação mais puntiforme. E a gente tem literaturas, isso aqui já é uma meta-análise de vários estudos, mas a gente tem literatura mostrando que marcadores como o índice de remodelamento e outros marcadores relacionados a placas de alto risco, aqui é a composição geral, baixo risco versus alto risco, que as placas de alto risco em geral e que o índice de remodelamento são marcadores importantes de prognóstico. Então, como isso aqui é um marcador importante de prognóstico, define a evolução do paciente, é importante que a gente consiga avaliar de forma rotineira, até assim, não em todos os casos, mas em grande parte dos casos na nossa avaliação tomográfica. Então, a gente precisa de qualidade de imagem para isso. E aí eu passo para mostrar alguns exemplos que, se a gente for olhar esta lesão aqui, e aqui em cima vocês veem, são casos feitos com a Revolution da GE, casos complicados, paciente idoso, com FA, com frequência cardíaca alta, com fibrilação atrial, ritmo cardíaco irregular, ainda assim a gente tem imagem de qualidade, não só para ver a presença de placa, não só para avaliar estenose, mas também para avaliar a composição de placa, separar componente calcificado, não calcificado, conseguir ver se tem ou não tem remodelamento positivo e avaliar a característica de alto risco dessas placas. Aqui, também um outro exemplo, mesma coisa para mostrar para vocês, um outro exemplo também feito com a Revolution, onde a gente consegue delimitar muito bem calcificações puntiformes em vários pontos da luz do vaso, determinar claramente que essa placa é não obstrutiva com componente não calcificado pequeno, o que permite a gente delimitar muito bem, de novo, não só a presença de lesão, não só o grau de estenose, mas também a extensão de placa e a caracterização morfológica dessas placas. E aí, por último, a parte de perfusão, que eu falei que a gente não faz muita tomografia, mas a gente tem alguns estudos, como esse estudo de 2017, mostrando a presença de doença na tomografia e a perfusão pela tomografia positiva ou negativa, mostrando que a avaliação de perfusão pela tomografia, utilizando um agente de estresse como regadenoson ou como dipiridamol, permite uma avaliação comparável com a cintilografia versus
a cintilografia mais a angiografia invasiva. Então, a combinação CAT mais SPECT mais cintilografia é comparável com simplesmente a tomografia de repouso mais estresse. Então, mostrando que a gente tem dados prognósticos, não só diagnósticos, de que a imagem por tomografia cardíaca para avaliação de perfusão por estresse também é um método, uma forma adequada da gente avaliar a isquemia, e uma informação adicional que, apesar de não ser feita de rotina na maior parte dos centros, é possível de ser feita também pela tomografia. E, normalmente, o clássico era que isso era recomendado para lesões moderadas, para lesões muito calcificadas, eventualmente para algumas lesões significativas, mas, na verdade, apesar de não ser usado clinicamente, acho que todo paciente com lesão moderada ou acima seria passível de utilizar um método de estresse em situações específicas, em discussão com o clínico que está avaliando o paciente. E a pergunta é muito mais se a gente tem estrutura logística para colocar isso na rotina, se a gente é pago para fazer isso na rotina, porque tecnicamente a gente sabe que isso é passível de ser feito sem nenhum problema. Aqui umas imagens já passando até da perfusão estática para a perfusão dinâmica, mais um exemplo de imagem de perfusão, uma lesão complexa, uma lesão de anatomia complexa, e aqui do lado uma reconstrução dinâmica de perfusão, utilizando também a Revolution da GE. E aí, para terminar, eu queria comentar que a gente também passou só de descartar a doença coronária, avaliar a doença coronária no paciente de baixo risco para pacientes complexos, e hoje em dia a gente quer avaliar pacientes com stents, que são difíceis, com revascularizações que às vezes também têm lesões complicadas e que a gente vai precisar, às vezes, de pausa respiratória um pouco mais longa, de uma injeção de contraste um pouco maior, e nesses casos a cobertura que a gente tem com máquinas como a Revolution torna a qualidade de imagem muito melhor, e se a gente souber aproveitar os recursos que a gente tem, principalmente para poder aumentar a resolução espacial, sem ter que lidar com tanto ruído, quando a gente faz reconstrução iterativa e outros métodos, também para tentar reconstruir imagens de stent. E aqui eu deixo também alguns exemplos de imagens de stents, como esse stent aqui na coronária direita, que não importa muito com a dose de radiação, mas com a dose de radiação muito razoável, a gente tem um stent de qualidade de visualização muito boa, mesmo sendo um stent muito distal no vaso. Essa imagem é uma imagem de cortesia do pessoal de Curitiba. Aqui na DA do mesmo paciente, um stent fácil de ver, qualidade muito boa, um stent mais proximal, um pouco maior. Vocês veem placas calcificadas por fora do stent, mas a gente consegue avaliar a luz do stent, o arcabouço do stent, de forma completa. Aqui o outro vaso é normal, acho que não é importante a gente discutir. E aqui, entrando nas revascularizações, a gente tem que reconstruir lá de cima, tem que fazer um bloco muito maior, com a cobertura volumétrica de uma máquina como a Revolution, a gente consegue fazer isso com menos blocos, com menos pausa respiratória, com uma aquisição mais rápida, com menos contraste, e torna esses exames muito mais factíveis de serem feitos no dia a dia, mesmo de pacientes idosos que não conseguem segurar a respiração por tanto tempo. E aqui uma reconstrução do enxerto completo de uma mamária, fácil da gente visualizar, sem problemas grandes de artefato, com os clipes no meio do caminho. E aqui, por fim, um exame mais complexo, onde a gente tem stents, que a gente consegue avaliar muito bem aqui. A gente tem revascularização também, a gente tem enxertos ocluídos, e é o tipo das coisas que estão virando cada vez mais rotina para a gente, vindo para a tomografia antes de ir para a angiografia invasiva, e que a gente precisa avaliar 2, 3, 4 stents com mais uma ou duas pontes miocárdicas, quer sejam revascularizações com safenas ou com mamárias, ou uma combinação delas, e aí a gente precisa, como eu falei, de cobertura volumétrica, de ajuste da quantidade de contraste, de evitar uma exposição grande de radiação, mas principalmente de uma qualidade de imagem com baixo ruído, com bom sinal e sem artefatos de movimento, que é o que mais dificulta a gente, tanto na avaliação de stent, quanto na avaliação de artérias com muita calcificação. E aí, como eu falei, isso também, stents em casos mais complexos aqui com pacientes com IMC mais alto, a gente pode ter uma atenuação da contrastação, mas ainda assim ter casos adequados para responder uma grande parte dessas perguntas, quando a gente tem tecnologia mais de ponta, mais robusta para a gente conseguir reconstruir essas imagens. Tá? Então, eu queria concluir dizendo que a avaliação de DAC vai muito além da presença de estenose, passa por avaliação de extensão de placa, passa por avaliação da caracterização de placa, de avaliação de isquemia, e uma coisa que eu não falei muito aqui, até mesmo da avaliação de FFR, que pode ser feita pela tomografia. Mas o que é muito importante do ponto de vista técnico, para quem está trabalhando com a máquina, é que a avaliação detalhada desses aspectos da doença arterial coronariana depende de uma excelente qualidade de imagem. Então, é máquina boa, profissional experiente, setup bem feito, ajuste de contraste,
treino de respiração, medicação para controle de frequência, nitrato para dilatar o vaso, uma combinação desses fatores dos quais uma máquina de qualidade bem ajustada, com protocolos bem feitos, bem individualizados, permite uma realização de um exame adequado, que a gente consegue realizar o exame respondendo todas as perguntas que eu falei, anatômicas, morfológicas e, eventualmente, se for o caso, na tomografia, em alguma circunstância, a parte funcional, quando ela não é feita por outro método. Eu vou terminar por aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição depois, se alguém tiver alguma pergunta ou quiser discutir alguma coisa.